Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 1 ao verso 6. Amém? Então vamos lá. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, e impondo as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias e circunvizinhas a ensinar. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Queridos, essa semana eu vivi dois sentimentos distintos. Essa coisa da nova tecnologia, do Facebook, é interessante. De repente eu abri a minha página lá e me deparei com uma foto minha há 25 anos atrás, quando eu tinha 19 anos, no período em que eu me converti ao Evangelho. Mudei muito pouca coisa, entendeu? Você vê, nem cabelo branco ainda tem. O cabelo continua caindo, mas está resistindo fortemente. Só quem olha de cima para poder ver algumas falhas que começam a acontecer. Mas quem está de baixo, como eu não sou muito baixinho, não dá para ver muito como é que está a situação aqui por cima. Mas quando eu me abaixo, pessoal, está começando a falhar. Mas por enquanto estou tentando me manter. O pessoal que tem menos de 1,70 m não se cria comigo em relação a saber como é que está a minha situação, a minha queda de cabelo. Mas eu fiquei vivendo uma experiência muito interessante, porque eu fiquei me lembrando daquele tempo gostoso, daquele tempo maravilhoso, que a gente vivia aquela fé que a gente acabou de cantar aqui: quero ser como criança e acreditar em Ti. Eu vivia aqueles dias maravilhosos e me deu uma saudade. Falei: puxa, que coisa boa, agora eu sou pastor, é tanta responsabilidade, é tanta cobrança, é tanta expectativa em relação à minha pessoa. Naquele tempo eu vivia ali a minha fé simples, maravilhosa. Mas a gente entende que o caminho do crescimento é esse mesmo. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. E por outro lado, eu comecei a olhar alguns rostos ali, e eu fiquei olhando para aquelas pessoas, porque o pessoal botou a foto no Facebook e perguntou assim: vai vendo se você conhece quem é quem. E eu começava a me lembrar de algumas pessoas que já não estão mais no caminho do Senhor. Me deu uma certa tristeza. Pessoas que eu caminhei junto, que a gente cresceu junto, mas que não estão mais no caminho do Senhor. Gente que gozou daquele tempo onde a bênção de Deus, onde o poder de Deus, onde a graça de Deus era derramado de uma forma tão intensa, mas que já não estão mais entre nós, se desviaram, já não usufruem mais da bênção de Deus sobre as suas vidas. Esse texto que a gente acabou de ler, ele fala de um momento na vida de Jesus em que ele estava voltando para Nazaré, a terra natal de Jesus. Diz o texto que a situação que Jesus viveu ali foi tão séria, tão profunda, que as pessoas, apesar de verem, ouvirem Jesus falar, o texto diz que ele não pôde realizar ali milagre algum, senão abençoar, curar alguns poucos enfermos que ali estavam. O texto diz que Jesus chegou em Nazaré, sua terra natal,
Afinal de contas, o nome dele é Jesus de Nazaré, porque nasceu em Nazaré. Mas Jesus passou boa parte do seu ministério fora da sua cidade, da sua região. E chegando em Nazaré, diz o texto que ele entrou na sinagoga no sábado e começou a expor as Escrituras. E as pessoas começaram a ouvir a exposição de Jesus e ficaram maravilhadas com o que ele dizia, da forma como ele dizia. Até que de repente, diz o texto, que as pessoas começaram a olhar um pouco mais diferente e disse assim: não é esse aí o carpinteiro? Não é esse por acaso o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José? Não é esse o irmão de Judas, de Simão? E as irmãs dele? Elas não moram aqui perto de nós? E diz o texto que eles se escandalizaram de Jesus. E Jesus então disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, entre os seus parentes, entre a sua família, entre os seus amigos mais próximos. E diz o texto então que por causa disso, Jesus não pôde realizar ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos que ali estavam. Queridos, eu passei essa semana mergulhado nesse texto, e eu fiquei lendo de um lado para o outro, de uma ponta para outra, para tentar entender por que é que Jesus não pôde realizar ali muitos milagres. O que aconteceu ali que Jesus ficou meio que impedido de abençoar, de que aquelas pessoas experimentassem a bênção, a graça de Deus de uma forma poderosa? E eu estou dizendo isso porque é possível que você passe muito tempo vindo à casa de Deus. É possível que você ouça aqui palavra de Deus que abençoe a sua vida, mas se você não tomar alguns cuidados, pode acontecer com você o que aconteceu com aquelas pessoas em Nazaré. Você vai deixar de experimentar as bênçãos de Deus na sua vida. Pensando nisso, eu gostaria de falar com vocês sobre o que pode nos impedir, melhor dizendo, de continuar a experimentar as bênçãos de Deus em nossa vida. O que eu e você podemos fazer que de alguma forma pode impedir que a gente continue a experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas? Há pelo menos 3 motivos centrais aqui nesse texto, que foi a razão que fez com que Jesus não abençoou o povo de Nazaré como ele planejava abençoar. Primeiro motivo que fez com que aquelas pessoas deixassem de experimentar a bênção de Jesus foi o fato delas quererem estabelecer um padrão no agir de Deus em suas vidas. Eu vou repetir: o primeiro motivo que pode fazer com que a gente deixe de experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida é o fato de nós querermos estabelecer um padrão na ação de Deus em nossa vida. Olha o que diz o verso de número 2 do capítulo 6. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja que coisa interessante. Eles começam a ouvir Jesus, mas eles começam a perceber no discurso de Jesus, ainda que fosse algo abençoador, que a forma como ele expunha as Escrituras era diferente do padrão religioso que eles estavam acostumados a ouvir.
Eles começam a ouvir Jesus, eles ficam encantados com as coisas que ele diz, mas eles começam a perceber que Jesus apresentava um padrão diferente. E o fato desse padrão, dessa forma de Jesus expor as Escrituras, gerou uma certa rejeição, uma certa reserva no coração deles, de forma que eles deixaram de receber a bênção de Deus em suas vidas. É interessante que eles dizem: de onde vêm estas coisas? Ou seja, que tipo de forma de expor as Escrituras é essa? Observem que eles começam a ouvir com uma certa vontade de ouvir o que ele tinha para dizer, mas lá pelas tantas eles começam a criar uma certa antipatia, uma certa rejeição, porque Jesus de alguma forma expunha de forma diferente do que os judeus, ou do que os escribas, do que os mestres apresentavam naquela época. Eles passaram a valorizar mais a forma do que o conteúdo daquilo que Jesus pregava. Eles começaram a se deixar levar pela forma como ele apresentava, e a forma pelo fato de fugir. A visão deles entenderem fez com que eles criassem reservas. Queridos irmãos, essa tem sido uma das razões pelas quais muitos de nós temos sido privados da bênção de Deus. Há muita gente que de alguma forma tem se apegado a um modelo, à metodologia, ao jeito das coisas acontecerem, de forma que quando alguma coisa foge daquilo que elas estão acostumadas, elas tendem a se fechar, elas param de ouvir, elas param de dar atenção, porque aquilo de alguma forma fere com a forma delas enxergarem a ação de Deus. Eu quero dizer para vocês uma coisa, queridos: modelo é algo que sempre muda, ou que pode mudar invariavelmente. O que nós temos que fazer é nos prendermos no conteúdo. Quantas vezes a gente chega num determinado lugar e nós criamos uma certa reserva, porque a forma como a coisa acontece, ela não agrada muito, ela não é da maneira como a gente gostaria que ela fosse apresentada, e a gente acaba criando uma certa reserva. Quantas pessoas chegam às vezes na casa do Senhor, e elas chegam num determinado lugar, e aí a pessoa manda ficar muito de pé no louvor, elas ficam incomodadas. Ela já não passa mais a ouvir a letra, ela não passa mais a adorar, ela fica só esperando a hora que eu mandar sentar. Ou algumas pessoas ficam incomodadas esperando a hora que o ministro do louvor mandar a pessoa levantar. Ela fica assim: meu Deus, ele não manda ninguém levantar, e o louvor está rolando, a bênção está indo, Deus está falando, Deus está ministrando, mas ele está ligado para ver a hora de levantar. Mas esse ministro não manda bater palma, mas esse ministro não para de bater palma, ele fica o tempo inteiro preocupado com a forma e esquece de chegar ali e adorar o Senhor. Essas pessoas que aqui estavam ficaram focadas na forma e esqueceram-se do conteúdo, e por isso deixaram de experimentar a bênção de Deus em suas vidas. Queridos, a gente precisa ter cuidado, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é livre para agir da forma que quer, do jeito que quer, na hora que quer, no lugar que quer. É Jesus quem disse que o vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. O vento é o Espírito que sopra e que age da maneira que quiser. Portanto, eu quero te dizer que se você está acostumado a ouvir a Deus de uma única forma, passe a se abrir para vê-lo agir de outra forma, porque é possível que Deus esteja falando com você há muito tempo, mas pelo fato de você estar preso a uma forma, você não está conseguindo vislumbrar a ação de Deus na tua vida. Talvez seja esse um dos maiores problemas das diferentes igrejas, tanto as históricas quanto as pentecostais.
As históricas que muitas vezes estão presos a uma liturgia, a uma forma de culto, onde tudo tem que estar dentro dos quadros, tudo tem que acontecer da forma pré-estabelecida, e se não acontecer assim, a coisa não flui. E aí o sujeito chega ali, ele vai incomodado, ele deixa de ser abençoado, porque ele falou, fugiu da forma, não cantou o hino 44 do cantor cristão. Ele vai incomodado para casa. Não é assim que canta, é mais alto, é mais rápido, e a gente se perde, irmão. Cuidado, porque Deus está falando, independente da forma como você está acostumado a ouvi-lo, Ele fala de formas diferentes. O livro de Hebreus diz, tendo Deus falado outrora, através dos profetas, fala hoje através do Filho. Ou seja, Deus vem falando com o homem ao longo da história, só não ouvem quem está preocupado com a forma. Eu me lembro de uma historinha que o pastor Jeremias Pereira, de 8ª Igreja, contou, nunca mais me esqueci. Ele disse que foi pregar numa igreja pentecostal, e chegou na igreja pentecostal, disse que o pastor perguntou assim para ele, pastor, você não lembra, o irmão é batizado no Espírito Santo? Ele falou, acho que sim, sou batizado. Não sei como é que você está entendendo esse negócio de batismo no Espírito Santo, mas eu sou batizado. Aí o pastor ficou assim, falou assim, irmão, faz o seguinte, prega 20 minutos. Aí ele foi pregando, ele contou a história que ele pregou 20 minutos, e quando chegou aos 20 minutos ele estava pregando, aí falou para o pastor, ele, não, pode seguir. 40 minutos pregando, aí ele terminou de pregar, o pastor falou assim, olha, se o irmão é batizado no Espírito Santo, eu não sei, mas prega como se fosse. Ó a forma. Se é batizado, mas prega do jeito que fosse batizado no Espírito Santo. Queridos, a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso é uma coisa muito séria. Deus está falando, Ele pode falar através do Senhor. Ele falou através de uma mula, não vai falar através do pastor? Não é verdade? Olha que coisa séria, Deus usou uma mula para poder dizer o seguinte, se eu usei a mula eu posso usar qualquer um, então eu estou tranquilo. Então, irmão, a gente tem que ter atenção, porque muitas vezes a gente fica ligado com o modelo, com a forma, e a gente fica em crise. Sabe qual é o problema? Havia 2 escolas rabínicas muito fortes naquela época. Uma de Hillel, que era uma escola mais assim, liberal, de gente que liberava tudo, que podia um pouco mais, etc e tal. E tinha uma outra escola judaica, chamada Shammai. Essa era inversa. E Jesus caminha ali no meio termo, ele não é nem liberal, e ele nem é rígido demais. E aí o pessoal falou, não, ele não parece nem com Shammai, nem com Hillel. Esse negócio aqui não está legal. E eles se fecham, por causa da forma, eles não se abriram para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer, por isso deixaram de ser abençoados. Eu quero dizer para você que tem uma fé muito racional, meu querido irmão, abra sua mente, comece a olhar um pouco para o aspecto místico da fé, e para você que vê anjo em todo lugar, comece a olhar gente, comece a entender que a coisa não é tão misteriosa assim não. A gente vive hoje nos extremos, né? E a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba se perdendo. Então, queridos, que você possa abrir o coração, entender essa realidade. Houve um tempo na minha vida que se eu chegasse na igreja e não sentisse um arrepio, eu falava, Deus não falou comigo hoje. Como se Deus precisasse arrepiar alguém para falar com a pessoa. Hoje eu não senti a presença de Deus, Deus não falou. Mas peraí, Deus fala independente de você sentir ou não. Quero dizer para você que Deus está falando, acredite você ou não, Ele fala. A Bíblia vai dizer que quando Elias está no Monte Carmelo, ele ora a Deus. Sabe o que Deus faz no monte? Manda fogo para consumir o holocausto. Mas quando Elias vai ter um encontro com Deus, Deus não está no fogo, Deus não está no terremoto, Deus está numa brisa suave, no vento suave. Foi quando ele sentiu aquela brisa e Deus falou para ele, eu estou aqui. Cuidado, porque às vezes você está esperando Deus no terremoto e Ele está na brisa.
Cuidado você que fica na brisa, porque pode ser que a sua vida comece a balançar e você não está vendo o Espírito de Deus agindo em você. Amém? Segundo lugar, esse texto ensina para nós que a segunda razão que pode fazer com que a gente deixe de experimentar a bênção de Deus é o fato de optarmos por rejeitar o que não entendemos, ao invés de nos abrirmos para aquilo que não conhecemos. Eu vou repetir. O fato de optarmos por rejeitar o que não entendemos, ao invés de nos abrirmos para aquilo que não conhecemos. Veja o que diz o verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Veja que coisa interessante. Eles estão ouvindo Jesus, eles estão gostando do que ele está dizendo, mas de repente ele fala: peraí, mas eu conheço esse camarada aí. Não é esse o carpinteiro? Não é ele que cuidava de construção, de mourão e de fazer pequenos reparos? Não era ele que fazia isso? Ele, o pai dele também não era carpinteiro? Não é ele filho de Maria, aquela? Os irmãos dele, as irmãs dele não moram aqui entre nós? E por causa disso, eles começaram verso 3, a escandalizar-se de Jesus. Olha que coisa interessante. Eles começaram a criar uma barreira, porque na mente dele, gente que fala com a propriedade com que ele falava da palavra de Deus, tinha que ser um mestre da lei. Jesus nem tinha terminado o primário, brincadeira, tá? O primário da lei, do judaísmo, né? Ele não tinha passado por uma escola rabínica, ele não tinha aprendido aos pés de grandes mestres. Pelo contrário, Jesus era um autodidata, ele sabia, ele conhecia. E quando eles começaram: peraí, esse camarada está falando bem, mas ele é simplesmente um carpinteiro, gente da lã, gente do povo, não é possível que ele conheça isso. E eles então começaram a se reservar. O que eles fizeram? Eles se fecharam para aquilo que eles não conseguiram entender, porque eles não conseguiram conceber como que um carpinteiro falava com tanta propriedade acerca da lei como Jesus, ao invés de se abrirem para procurar conhecer quem era esse carpinteiro. Eles iriam saber que aquele carpinteiro era o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tinha todo o saber, todo o conhecimento. Ele não precisava passar por escola nenhuma, ele não precisava aprender aos pés de mestre algum, porque ele detinha todo o saber. Queridos, quantas vezes eu e você nos fechamos por conta de coisas que a gente não consegue entender? Quantas vezes a gente está diante de algumas situações e nós nos levamos, nos prendemos aos nossos preconceitos? Nós vemos algumas coisas que a gente não consegue entender e a gente já vai falando que é do diabo. Esse negócio do diabo. E às vezes é Deus falando. Sabe qual era o fundo do problema todo? Eles sentiram inveja de Jesus. Porque eles não conseguiram conceber que como que um carpinteiro podia saber muito do que eles não sabiam nada. Eles sentiram inveja, eles ficaram com raiva e eles então preferiram se fechar ao invés de conversar com Jesus e falar para ele pelo menos: vem cá, é que você conhece esse negócio todo das escrituras, você não trabalhava como carpinteiro? Eles não se deram trabalho, eles simplesmente se fecharam e não quiseram saber como Jesus tinha adquirido tanto conhecimento. Quando a gente faz isso, a gente acaba deixando de usufruir das bênçãos de Deus na nossa vida. Fala a verdade. Às vezes você não fala assim: pô, esse cara ganha menos do que eu, como é que ele tem esse carro e eu não tenho nada? Fala não, Deus, só Deus que sabe. Como é que esse camarada casou com essa mulher bonita? Sujeito feio, rapaz. As meninas: rapaz, mas que homem bonito. Fala a verdade.
Que sujeito bonito, hein? Menininha esquisitinha, magrinha, toda sem jeito, não sabe nem falar direito. Como é que casa com um homem desse? Inveja. Né? O sujeito. Como é que pode? Rapaz, o pessoal de vez em quando, como é que pode, Adriana? Você nasceu em São Gonçalo, casou na Áustria? Mistério. Né? A turma mete pau em mim. Rapaz, você como é que casou com um austríaco, rapaz, falando alemão, você nem português vai falar direito? Eu vou fazer o quê? Ela gostou de mim, eu aceitei de bom grado, estou feliz da vida, né? Mas o sujeito ficou ali, não, eu não entendo e por isso eu não aceito. Eu não quero nem saber, eu não quero conhecer. Então, gente, a gente precisa se abrir e entender que às vezes a gente não vai entender muita coisa no primeiro momento, mas à medida que a gente se aprofundar, a gente vai conhecer a ação de Deus na nossa vida. Porque às vezes Deus faz assim. No primeiro momento, a gente não consegue compreender direito. No primeiro momento, a gente fica sem entender. E lá pelas tantas, a gente começa a perceber que a coisa é diferente. Eu me lembro do movimento de igreja em célula no Brasil, quando começou. Rapaz, o que tinha de gente metendo pau nesse negócio. Porque esse negócio do diabo. Tudo era G12, né? Tinha movimento que não tinha nada a ver com G12. Começaram a meter. Hoje em dia, o que tem de gente falando assim, o negócio hoje é célula. Metia o pau no movimento. Não conhecia, não procurou conhecer, não procurou saber, não entendia, não procurou conhecer, meteu o pau. Depois que conheceu, falou, não, o negócio é de Deus, é bíblico, Deus abençoa. O problema é com um, com o outro, né? É igual aquelas pessoas que falam assim, pastor é tudo ladrão. Olha para o pastor, acho que pastor é ladrão. Todo mundo é ladrão. Se você é honesto, cara, você é uma exceção. A exceção é ser honesto. A regra é ser ladrão. Então, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente não entende uma coisa e a gente vai taxando, a gente vai botando peso e muitas vezes essa postura nos impede de experimentarmos a bênção de Deus na nossa vida. Queridos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 12, salvo engano, ele diz assim, porque agora vemos como em um espelho obscuramente, mas então vereis face a face e conhecereis, assim como eu sou conhecido. Paulo está dizendo que na caminhada com Deus a gente vai viver muita coisa que não está clara, é obscuro, mas à medida que a gente se envolve, à medida que a gente entra, a gente começa a perceber que as coisas vão ficando claras na nossa vida. Paciência, caminha, vai buscando conhecimento que Deus vai te mostrar. Mas por favor, o fato de você não entender, não queira rejeitar, você pode estar rejeitando a bênção na tua vida. Amém? A palavra de Deus diz mistério. O que é mistério? É algo que está oculto e que vai ser revelado. Mistério não é aquela coisa que os pentecostais não. É mistério. Mistério é alguma coisa que Deus está fazendo que você não entendeu ainda, mas que Ele vai revelar depois. Então a gente precisa estar atento para isso. Muitas vezes Deus pode estar agindo na tua vida. Pode ser que não tenha muito sentido no momento, mas começa, caminha, vai esperando, vai deixando tempo, que Deus vai elucidando, Deus vai mostrando, Deus vai te dando entendimento e você vai absorvendo e aquilo vai mudando a tua vida. Eu fico pensando em quantas coisas que a gente faz na vida sem lógica, não é verdade? E a gente acha que é normal. O sujeito bebe e vai dirigir, normal. Aí para o camarada com o bafômetro, tomei 2 copinhos de cerveja, qual o problema de dirigir? Nenhum, você mata uma pessoa, então, se matou, qual o problema? Não age com a naturalidade. E aí Deus quer fazer uma coisa diferente, a gente fala assim, não, fugiu do nosso padrão. Então a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes Deus está falando, Deus está agindo, mas o fato de a gente não entender, faz com que a gente deixe de experimentar a bênção de Deus. Amém? Terceiro e último lugar. A
terceira coisa que pode fazer com que a gente deixe de experimentar a bênção de Deus é o fato de valorizarmos mais os de fora do que os de dentro. Olha o que diz o verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: o problema é que eles não me honram. Se viesse aqui um mestre de um tal lugar, convidado, falando, um rabino famoso, eles iam ficar assim: mas porque sou eu, o carpinteiro aqui de Nazaré? Nazaré não vem coisa boa mesmo? Então eles começaram a se fecharem. Queridos, Deus tem falado com você, mas o problema é que muitas vezes você está esperando o outro falar. Deus está falando às vezes dentro da sua casa, Deus está falando dentro do seu trabalho, Deus está falando entre os seus, mas o fato de você valorizar apenas os de fora, você tem sido impedido de experimentar a bênção de Deus na sua vida. Cuidado com isso. Não há profeta sem honra, senão, Jesus falou, em Nazaré, entre a minha família, os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus, as pessoas que estavam ao redor de Jesus ali, não levavam muita fé nele, muito menos o povo. Só que o fato deles não valorizarem Jesus, por ser da casa, por ser da região, impediu que eles fossem abençoados por Deus. É interessante que o bom é sempre do outro, né? É a mulher do outro que é boa, é o marido da outra que é bacana, é o filho é uma... Queria ter um filho assim, né? Tem até um programa, né? Queria ter um filho assim. É sempre o filho do outro. É a igreja do... Aquela igreja, pastor, aquela igreja é uma bênção. Não, aquele pastor lá, homem de Deus, aquele homem lá é uma maravilha. É sempre do outro que é bom. É o carro do outro, é o dinheiro do outro, o trabalho, é sempre o do outro. Você fica olhando para o do outro e você não vê Deus agindo através dos seus. Quantas vezes Deus tem falado? Rapaz, é terrível. Eu estou às vezes falando 5 anos a mesma coisa. Vem um sujeito lá de fora, prega aqui meia hora, dá um resumo mal e porcamente do que eu falei há 5 anos, de maneira clara. O pessoal fala assim: hoje Deus falou comigo. Meu Deus do céu, eu fico me perguntando para que eu sirvo. Será que é para convidar o pastor para poder falar para a igreja? Qual a sua função? Sou a pessoa que convida o pastor para pregar. Minha função aqui é convidar para ele falar com a igreja, porque eu não falo. Irmãos, é brincadeira, mas é sério. Tem gente que só ouve quando o outro fala. A gente fica valorizando o outro. Como que no meio das famílias isso acontece? É a esposa que valoriza mais o marido do outro do que o marido dela. É marido que valoriza mais a esposa do outro do que a esposa dela. É filho que valoriza mais o pai do outro do que o pai dele. A mãe do outro do que a mãe dele. E ele vai valorizando o outro, esquece dos seus. E Deus está falando e você não está ouvindo, hein? Acorda! Deus está falando. Mas o problema é que essas pessoas aqui não deram crédito para Jesus. Vocês sabem que quando eu vou na igreja Betânia de Caraí, eu prego lá, o pessoal fala assim: pastor, sempre que o senhor vem aqui é uma bênção. Eu falei: amém, irmão, amém. Eu falei: meu sonho é ouvir minha igreja falar também isso. Eu penso: pastor, eu nunca ouvi o senhor pregar um sermão aqui que não foi bom. Eu falei: mas que eu venho aqui 2 vezes por ano, se pregar mal, estou frito, eu não volto mais. O camarada prega 2 vezes no ano, se ele pregar mal, ele está frito. Eu fico me perguntando: será que eu posso perguntar? Não vou perguntar, não precisa responder para ninguém mentir aqui, me agradar, fica tranquilo, não vou perguntar para vocês. É gente que fala assim, já teve gente aqui que falou para mim assim: pastor, só precisa parar de ficar repetindo o sermão. E eu fico assim: tá bom, meu irmão, vou melhorar assim. E aí essa mesma pessoa fala assim: vocês sabem
que eu já ouvi aquele pastor pregando essa mesma mensagem mais de 5 vezes e eu não me canso de ouvir. Se Deus der para você repetir uma mensagem, o sujeito já reclama. É o de dentro. O de fora pode falar o que quiser, pode repetir o sermão. Eu já cansei de ouvir gente que repetia sermão. Às vezes era em congresso de mocidade, chegava o sujeito lá pregando o mesmo sermão. Eu falei, de novo aquele sermão. Mas o povo vibrava. É de fora, rapaz. De fora é bom. Não pode o pastor, num dia difícil que ele tiver, falou, meu Deus, não vem nada, eu vou pregar esse. O irmão está ali, de novo o pastor não estudou a mensagem, ó. O pastor não, o camarada para pregar o mesmo sermão. O pastor não estuda. Não, meu pastor, ele tem que fazer alguma coisa lá. O outro pode repetir, que eu não me incomodo. E olha que esse sujeito vai de tempo em tempo. Mas se ele repetir, não, já faz um tempo que eu não ouço, abençoa. Eu não posso repetir. Irmãos, cuidado. Porque você precisa entender uma coisa. Se você me tem como seu pastor, ouça as coisas que eu tenho falado para você. Porque não são coisas que eu estou para dizer para você, mas eu creio que é Deus querendo que eu fale ao seu coração. Você precisa entender que por mais que eu não seja aquele pastor, mas se você congrega aqui, é aqui, através deste lugar, através da minha vida, que Deus vai abençoar você. Se você não crê assim, eu vou dizer para você uma coisa triste, você tem que procurar outra igreja. Se você vem para cá esperando vir um convidado, vai para a igreja do convidado, porque ele vai pregar aqui muito raramente. Então, se você vem para cá porque você acredita que é aqui que Deus colocou você, que Deus te abençoado aqui, ouça o que eu tenho para te dizer, porque é de Deus para o teu coração. Ah, aquele pastor lá é um sonho. Sabe por que a casa da vizinha é melhor? Porque o marido da vizinha é melhor, a mulher da vizinha é melhor? É porque você não mora com ela nem com ele. Vai morar para ver como é que é bom. Você vai sair fora de lá e falar, Deus me livre. Aí pergunta para ela se ela gosta, o que ela acha. Ela fala assim, quer levar? Pode levar. Leva o filho, leva o marido, leva todo mundo. Então é muito bom enquanto não há convivência, porque convivência dá atrito, dá confusão, e a gente fica sonhando, se idealizando uma coisa maravilhosa. A gente chega, não, porque eu preciso mudar, porque do jeito que está não dá. Gente, essas mudanças é com a gente mesmo. Para de olhar para o outro, para de olhar para o gado do outro, engorda o seu, rapaz, que o outro lá você não vai comer. Ele não vai dividir quando matar o boi. O seu aqui você divide. Então, às vezes a gente fica lá com o olho no gado, bordando, jogando farelo. Na hora do final do ano, ele vai matar, ele não vai chamar para partilhar. Aí você, eu estava ajudando. Então, invista na sua casa, invista nos que são seus. E saiba de uma coisa: Deus tem falado através dos de dentro, não é dos de fora, irmão. Olha, eu tenho algumas reservas com os Estados Unidos, mas uma coisa eu preciso confessar para vocês: a razão pela qual aquela nação cresceu como cresceu é porque eles acreditam muito no seu povo, na sua nação. Eles creem que eles fazem bem, que são bons. Não são nem muito bons assim, mas eles acreditam nisso e lutam por isso, e por isso eles cresceram como cresceram. Esse país aqui ainda não cresceu, porque ele está de olho lá fora. Quando ele começar a olhar para dentro, ele vai ver o poder que tem, e o mundo vai ser mexido por causa dessa nação. Eu quero dizer isso, que pode ser na sua casa e nessa comunidadezinha aqui, com essa meia dúzia de gato pingado. Se a gente acreditar na nossa igrejinha, Deus vai nos usar para fazer maravilhas em seu nome. Para de ficar sonhando com a igreja dos outros. Sonha com a sua, que Deus vai abençoar a sua igreja para a glória e para o louvor dele. Para de ficar sonhando com o outro. Acredita naquilo que está dentro de você, da sua casa, da sua relação. A partir dali, Deus vai agir. Se você ficar olhando para fora, você vai perder. Investe naquilo que Deus tem falado com você, aonde você tem estado. Valorize o que está dentro. Para de ficar olhando para fora. Pede para Deus te mostrar as virtudes que a tua esposa tem. Ela tem. Ela não tem só defeito, não. Ela também tem defeito.
mas para de olhar o defeito e olha a virtude que ela tem. Para de olhar o defeito do teu marido e olha para as virtudes que ele tem. Fala: Deus, eu quero ver o que esse homem tem de bom. Porque a coisa de ruim a gente acha sem precisar de Deus mostrar. O diabo mostra, todo mundo mostra. Agora, coisa boa o pessoal esconde. Passa a olhar para as virtudes que tem teu filho, que tem a tua filha. Passa a olhar para as virtudes que tem a tua igreja e agradeça a Deus por isso e invista nisso para a glória de Deus. Queridos, Jesus esteve em Nazaré, mas a postura do povo impediu que Jesus abençoasse aquelas pessoas. Não pôde, diz ali o verso 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. A incredulidade no nosso coração impede que a bênção de Deus recaia sobre a minha e sobre a tua vida. Mas se você crê, disse Jesus, como um grão de mostarda, desse tamanho, você muda a história da tua vida por completo, em nome de Jesus. Amém?